Então eu vou fazer um vídeo diferente hoje. Eu fiz alguns meses atrás vídeos em que eu fazia uma leitura comentada de contos. Eu fiz uns 2 vídeos disso, de outros autores, né? E hoje eu quero fazer algo diferente, apresentar um conto meu. Alguns dos meus amigos já conhecem esse conto, ele já está rodando por aí faz um tempinho, mas hoje eu vou fazer a leitura aqui no canal, apresentar para vocês um pouco, né, do meu trabalho como escritor. Eu sou assim muito mais conhecido como autor de contos. A arte dos contos é uma arte que é dada como perdida, né, ultimamente. Isso dito há mais de 20, 30 anos, né? Na verdade não é tão recente assim. O próprio Stephen King, creio que seja no livro Tudo é Eventual, falou a esse respeito como uma arte perdida. Apesar de que os textos mais curtos hoje em dia estão muito mais em voga, né? Hoje em dia ninguém mais quer ler coisas que durem mais do que 2 parágrafos. Mas assim, a arte do conto, né, a arte da síntese, para você expressar uma história, contar uma história, expressar uma ideia inteira em poucas palavras, e às vezes fazendo algumas experimentações para passar o máximo de ideias possíveis nesse curto espaço, né, nessa demonstração de poder de síntese, né? Eu acho assim muito interessante de se fazer. E eu gosto mais de escrever contos, porque eu sinto que eu consigo finalizar alguma coisa com eles, né? Eu tenho muita dificuldade de escrever algo mais longo, porque eu sinto que eu perco o fôlego, né? Acabo perdendo o fôlego ao escrever, ao planejar histórias para livros. Romance é uma coisa assim muito mais complexa nesse sentido. Eu tenho em alguns contos, né, que eu tenho publicado. Em 2021 eu entrei assim de cabeça na leitura de autores nacionais, alguns, né, principalmente autores considerados mais modernos, contemporâneos, com ideias que expressam uma realidade que a gente já conhece, coisa assim de 30 anos para cá, talvez um pouquinho mais, mas tá dentro dessa coisa dessa realidade moderna, né? E eu li um livro da Companhia das Letras, que é aqui os contos completos do Caio Fernando Abreu, que possui todo o seu material em contos, suas coletâneas, né? E eu me deixei inspirar em 2021 com a escrita do Caio Fernando Abreu. Eu gosto da maneira como ele expressa essas questões internas dos personagens, essa coisa da urbanidade, a coisa da vida nas capitais, da questão de descobertas, né, fases de descobertas, fases em que, por exemplo, mais para frente, mais ao fim da sua carreira, ele já estava colocando a questão da AIDS, né, que era uma coisa da época dele. Então, assim, eu gostei muito da forma como ele experimenta as coisas. Eu ainda vou reler esse livro e vou falar mais dele, apesar de que falar de livro de contos é difícil, porque é muito material diferente para você falar de maneira superficial, né? É difícil. Contos são tipos de texto que não dá para você falar de maneira superficial, não dá para você falar a respeito deles sem falar de questões que às vezes podem ser consideradas spoilers, né? Contar a história é mais difícil. Um livro maior, uma história única maior, é bem mais fácil nesse sentido. Mas eu vou reler, né? E aí possivelmente mais pra frente eu faço conteúdo a respeito deste livro. Mas enfim,
Vamos a um conto que eu escrevi, creio que foi em 2021 ainda, não estou lembrado agora, que é baseado nisso, nesse tipo de escrita que remete ao Carlos Fernando Abreu e outros autores que fazem esse tipo de experimentação com a linguagem, né? Aqui é um texto em que a linguagem, a maneira do personagem se expressar faz muito parte da ideia que eu queria expressar, né? Eu vou ler aqui no celular, né? Eu dei um salvo aqui no celular e vamos ao conto. As outras pessoas. É um conto em 3 parágrafos, o primeiro e o último são curtíssimos e o meio é uma torrente de informações, né? Como se fosse um fluxo de consciência. E vamos lá, as outras pessoas. Eu tinha essa amiga que vivia quebrando a quarta parede. A gente não sabia se ela fazia uma simples brincadeira com uma lógica interna própria ou se era algum tipo de transtorno mental todo dela, tá ligado? Mas do nada, lá estava ela olhando para os lados e fazendo algum comentário avulso para alguém que nunca estava lá. Talvez ela só estivesse pensando em voz alta. Foi o que alguém do nosso bando sugeriu só para mim certa vez. Mas eu duvido muito que ela não estivesse mesmo direcionando aqueles comentários para alguém em especial. A gente ouvia até nossos nomes sendo mencionados às vezes, mas sabia que não estava falando com a gente. Essa amiga só fazia o comentário e não parecia esperar uma resposta. Quebrava a quarta parede, mas a sua atenção estava logo de volta em nosso papo de rua, a caminho de casa. Os outros e eu, bom, a gente ficava desconfortável, né? A vontade era de perguntar: com quem é que você está falando, fulana? Na real, ninguém era muito amigo dela. Digo, ninguém tinha esse nível de intimidade para perguntar. Ela era uma garota legal, mas a gente não sabia até onde podia ir com essa amiga. Uma amiga nossa brincava de brigar com os orelhões e postes porque não saíam do seu caminho. Outro amigo fazia imitações toscas de subcelebridades do momento. E isso foi há quase 20 anos. O amigo que sugeriu pensamentos em voz alta era o mais normal entre a gente, mas falava de uns troços que quase ninguém entendia. Eu era só um fracassado legal. E essa nossa amiga falava com uma galera que não tinha resposta para suas observações, e a gente não sabia se seria legal entender isso melhor. Ela fez um comentário qualquer sobre uma nota vermelha em geografia. Falava de mim. Eu estava com a cabeça em outro lugar no dia da prova. Eu não gostei daquilo e cuspi. Com quem é que você está falando, fulana? Os outros arregalaram os olhos para minha ousadia. O tal do tabu, enfim, estava quebrado. Mas a fulana pareceu imperturbável, como se a minha pergunta não fosse assim algo de outro mundo. Como se... que ela disse: esperei a minha vida toda para alguém me perguntar isso. Porra, ela só tinha 15 anos. Mas ok, esperou a vida toda. Então ela disse que falava com as outras pessoas. Elas sempre estiveram entre nós, perto da gente, ouvindo sobre cada pedacinho de nossas vidas, mas sem poder tocá-las. Que papo de maluco da porra. A gente estava vivendo esse tempo todo em uma sitcom, olhava para os lados e só via o nosso bando nas ruas. Não existia isso de outras pessoas. Não havia câmera, nada de risadas, nem assobios e aplausos. Existia só nosso bando disfuncional. Se por acaso existisse mesmo isso de outras pessoas por aí, elas estavam nem aí pra gente. Eu não comprei a ideia. Os outros? Sim. Os outros também começaram a quebrar a quarta parede o tempo todo. Falavam com as outras pessoas, aquelas pessoas alienígenas que se julgavam nossas vidas, julgavam em silêncio. Eu nunca via nem ouvia ninguém. Meus amigos comentavam sobre mim. Comentavam sobre a minha não aceitação da existência dessas outras pessoas. Fiquei zangado. Fui deixado de lado. Eles me abandonaram aos poucos, ou eu deixei de vê-los. Fui caminhando e voltando para casa sozinho e vulnerável de novo.
Como naqueles dias em que eu era só um fracassado com nada de legal. Não pude acreditar, estou só de novo. Tudo porque não acreditei naquela bobagem, não sucumbi à quebra da quarta parede, seguindo uma nova moda não tão nova, mas ainda não tão óbvia naqueles dias. Mas, pra que mesmo eu tô contando isso tudo? E esse foi As Outras Pessoas. Este conto, como eu disse, foi muito inspirado pela leitura dos contos do Caio Fernando Abreu. Tem uma experimentação da linguagem, da coisa do fluxo de consciência, de uma frase emendar com a outra, não ter assim muito aquela coisa de divisão de parágrafos curtos, né? Uma coisa seguida da outra. Só o começo, dizendo que tem essa amiga que quebra a quarta parede, né? Que fala com alguém que não está lá, que reage a pessoas que não estão lá. E no teatro, né, como é conhecido, é a quebra da quarta parede. Tem uma relação com o teatro, que a quarta parede é a visão que os atores no palco, né, aquela interação mais direta dos atores do palco, no palco com o público na plateia, né? E que você vê em séries como a Fleabag, como você vê em filmes como Curtindo a Vida Adoidado, né? Que o personagem fala ou reage, ou troca olhares com o público, né? Tinha aquela série lá do Kevin Spacey, que agora está, que eu não estou lembrando agora, House of Cards, né? Tem muito disso. Então, eu quis pegar esses elementos, misturar, né? A coisa do fluxo de consciência, a coisa da linguagem, né, assim, moderna, né, dos jovens, coisa das amizades, do grupo de amigos maluco voltando da escola, a amiga que briga com o orelhão, essa coisa da quarta parede, como se tivesse uma plateia que a gente não vê na nossa realidade, que está ali julgando, está ali assistindo às nossas vidas, como a gente faz quando está no teatro, assistindo uma peça ou assistindo um filme, uma série, e a gente está ali testemunhando vidas, realidades, que elas existem ali, né, durante a rodagem, né, do filme e a duração da peça, né, aquela ilusão de realidade que está acontecendo ali. E aí eu coloco a gente porque eu baseei assim um pouco num grupo de colegas que eu tinha, né, quando eu voltava da escola, e a gente costumava falar alto na rua, brincar, zoar, né, e tinha essa colega que brigava com os orelhões e os postes, né, ela falava, sai do meu caminho, não sei o quê, meio doida, né, mas assim, brincando, né, claramente, mas tinha muita essa coisa da graça, né. E aí eu quis colocar como se tivesse mesmo esse grupo invisível de pessoas que está ali, né? Que está ali acompanhando isso. E o grupo começa a aceitar e começa a aderir a essa coisa da interação com essas pessoas invisíveis. E aí só sobra o protagonista, né? O que está narrando, o narrador, que ele conta isso, né? Ele não admite que isso exista, mas no final ele para pra pensar, mas para quem eu tô contando isso? Né? O leitor, né? Ele está contando pro leitor essa história um tanto maluca, né? E essa coisa da ilusão ou da desilusão da realidade, né? Será que a realidade dele é de fato uma realidade? O que há mais por trás, né? Do que há nos bastidores, do que há na plateia, né? Se há uma plateia ali. A ideia desse vídeo não é assim querer dizer para vocês o que o conto significa. Assim, para mim ele significa isso, né? Assim, essa é a minha intenção do que eu escrevi, mas não quer dizer que vocês não possam ter outras impressões ou tirar outras coisas. Se tiver outras coisas para tirar, né, outras camadas daí, né, vai de cada um. Eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário
link para vocês lerem um conto lá na plataforma Medium, que é uma plataforma que eu gosto de usar. Ela é assim um pouco mais difícil de ter alcance porque o que sai mais é material sobre reflexões da vida ou ensinamento de alguma coisa, alguma técnica, alguma coisa que alguém conhece, um conhecimento que quer passar, apesar de ali no Medium falar que é compartilhar histórias, né? Mas a gente usa, né? Assim, a plataforma também é muito usado, é muito mais assim usado por pessoas que escrevem em inglês. Eu vou deixar, né, para vocês lerem, para vocês terem uma noção maior da questão de como ele foi escrito, esse conto. E eu espero que vocês voltem. Eu pretendo gravar mais vídeos, voltar aos pouquinhos a produzir mais conteúdo para esse canal, né, não ficar sendo só canal de recebidos, né. Eu decidi que eu vou falar mais de livros, de leituras, coisas relacionadas à escrita. Vou colocar também as minhas críticas ou comentários sobre filmes, sobre coisas que eu estou assistindo, consumindo. Aqui o Rufinices é mais para essa coisa de colocar aqui no YouTube coisas que são do meu interesse, coisas que são minhas referências, coisas que eu assisto, coisas que eu leio, que eu gosto, né? Uma miscelânea de coisas, mas é muito mais assim focado mesmo nessa parte da escrita, dos livros, dos filmes, do que a gente consome, né? Assim, do que a gente gosta de falar, né? Dessas coisas. Eu espero que vocês voltem sempre. Se você estiver chegando aqui agora nesse canal, considere se inscrever, ative o sininho para notificações de novos vídeos. No YouTube a questão dos algoritmos é meio complicado, mas vocês estarão me ajudando, né? Se inscrevendo, curtindo, comentando, tendo as suas reações aqui, né? E compartilhando com seus amigos nas redes sociais. Estou precisando muito alavancar esse canal, os meus projetos no geral. Tem um projeto Paura, que é um canal direcionado para o horror, né? Para temas relacionados a tudo que tem a ver com o horror, temas em geral, né? Relacionados a esse gênero. E também eu sou escritor. Eu estava tentando escrever livros maiores, mas eu acho que por enquanto eu vou ficar só nos contos. Também ver se eu consigo chegar numa publicação, uma editora, alguma coisa, né? Porque eu preciso fazer minha vida acontecer e isso é o que eu sei fazer, né? O canal no YouTube é uma coisa, é uma forma de colocar, de dar o meu rosto, a minha voz, né? Mostrar assim um pouco mais sobre mim, sobre meus interesses, meus gostos, né? E de uma certa maneira me apresentar, né? Mas está sendo difícil porque eu escolhi uma época assim não muito boa para fazer conteúdo na internet, né? Eu tenho tentado fazer canal desde 2018, tá difícil. Eu sou um tanto impaciente. Mas eu vou tentando e também o canal teve um crescimento assim bem legal nos últimos dias, o último vídeo de recebidos. Eu fiz o convite para mais amigos se inscreverem, teve um aumento de 9 pessoas, 9 inscritos. Não é muito, mas para mim é muito, porque qualquer aumento assim que você vê que foi significativo, né, assim, em relação ao último aumento, acaba chamando atenção e me alegra muito, né? Então é isso, pessoal. Votem sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou.